Olá, meus amigos, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos no momento de comemoração aos 35 anos do Centro Espírita da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes. E neste ano, a comemoração é mais do que especial, porque além da presença dos companheiros, amigos que já militam no movimento espírita, no plano de lá e no plano de cá, temos a presença espiritual da nossa querida irmã Mércia. Messinha, como era conhecida por muitos, tia Mércia, para alguns mais íntimos, sempre foi uma mãe dedicada, uma amiga presente, uma pessoa que prestou todas as solidariedades àqueles que batiam a porta da Casa de Caridade. E me lembro muito bem que há muitos anos, no início da sua fundação, quando ainda éramos parte da Sociedade de Cultura e Assistência, SECA, nos primeiros anos que militávamos no movimento espírita do Rio Grande do Norte, ainda como estudantes, principiantes na doutrina, fomos recebidos na casinha da Antônio Basílio, aonde iniciavam as atividades da Casa de Caridade. Lá tínhamos a figura marcante de doutora Mércia, que nos recebia para o diálogo afetivo, que nos envolvia com seu olhar de mãe, nos recebendo com muito carinho e com muita atenção. A tarefa do Centro Espírita se consolidava. A Casa de Caridade fixava nos corações dos homens que ali participavam uma semente que perpetuou e que hoje, ao completar 35 anos, agora, sem a presença física de doutora Mércia, começa a entrar em uma nova fase. Uma fase de desenvolvimento, de novas ações, de reestruturação das suas atividades, encontrando a fortaleza em amigos queridos, em trabalhadores fiéis que sempre comungaram dos ideais de Bezerra. O Bezerra de Menezes, a Casa de Caridade, tem a sua tarefa extensa no projeto de Massaranduba. Os olhos, a menina dos olhos de doutora Mércia. Ela que, ao realizar o Congresso Espírita pela primeira vez, via a necessidade de um trabalho de extensão, que já era feito de maneira anônima no princípio, mas que depois, ali apontado pelos espíritos naquela localidade, plantava a semente para desenvolver as atividades de amor, de solidariedade e de apoio àquela comunidade tão necessitada. O projeto Massaranduba necessita ainda do apoio dos colaboradores que sempre o fizeram. Ainda mais pela responsabilidade daqueles que ficaram em poder ampliar a assistência benemérita naquela localidade. Saiba, doutora Mércia, que os que aqui ficaram contam ainda com o seu apoio de mãe, de mulher, de trabalhadora incansável e que certamente agora, desfeita das limitações físicas, continua a trabalhar, agregada agora a outros irmãos que já militam no plano espiritual. Aderson, Dona Dagmar Melo, Dona Francisca Araújo, Armando Tomás e tantos outros companheiros que seriam em justiça numerá-los um a um e esquecer. Mas tantos outros companheiros que já partiram
Alba Tavares, como o seu Arlindo sempre fala, Albinha, também trabalhadora incansável. O movimento espírita do Rio Grande do Norte necessita que as suas casas comunguem do ideal do espiritismo cristão e humanitário que Allan Kardec apregoa na questão 348, nas questões 348 a 350 de O Livro dos Médiuns, no capítulo específico da rivalidade entre as sociedades espíritas. Estar aqui hoje, podendo representar o núcleo da família Araújo Jucá, representando aqui a minha esposa, Thelma Araújo, a minha família, Juliana, Mateus, Ana Beatriz, Letícia, seu Arlindo Araújo, ex-presidente da federação, que tão bem falou no início da presença marcante de doutora Mércia no movimento espírita, ele, ex-presidente da Federação Espírita, e Janaína, estaremos sempre aqui à disposição daqueles e felizes por fazer parte dessa festa de 35 anos. Mas viemos aqui para falar especificamente sobre uma temática que é a esperança, a fé e a caridade. Mas antes, eu vou pedir permissão a todos para cantarmos aqui uma música de um grupo de São Paulo chamado Grupo Vocal Sábado de Sol, que se chama Vozes do Coração. Uma música que nós tocamos quando estivemos no CCABM com o grupo Sintonia de Luz e que, recebendo a nossa Joselma Coelho, e que doutora Mércia se encantou com essa música, achou a música muito bonita, uma letra forte, porque fala aos nossos corações. Abra o coração, deixe a solidão, é hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão, seja um novo ser. Comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes da alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai, em busca do Pai. Nessa esfera em busca do Pai. Abra o coração, deixe a solidão, é hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão, seja um novo ser. Comece a jornada, faça a sua estrada, comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai, em busca do Pai, em busca do Pai.
nessa esfera em busca do Pai, nessa esfera em busca do Pai. Em busca do Pai. Uma bela música para começar esse momento, e vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que possa nos envolver nesses momentos e que possamos, através da mensagem consoladora do Evangelho do Cristo Jesus, poder estar mais próximos de Deus, nosso Pai, vosso Pai de infinita bondade e misericórdia. Ladeados por amigos queridos, companheiros de trabalho e jornada espiritual, trabalhadores de Bezerra de Menezes, que apoiam as atividades desta casa nestes 35 anos, desenvolvendo capacidades, socorrendo almas necessitadas, espíritos amigos que passam pela dor e pelo sofrimento, resgatados pela memória viva da presença de Jesus em nossas vidas. Que a espiritualidade possa nos abençoar e, nesse momento, rogamos permissão aos mentores e trabalhadores desta casa para que possamos iniciar a nossa fala com muita paz e harmonia nos nossos corações. E ficamos tocados, emocionados nesse momento, ao sentirmos a presença desses amigos que nos ladeiam e nos intuem. A Casa Bezerra de Menezes, a Casa de Caridade, ela tem uma característica particular, que ao longo do tempo se consolidou no movimento espírita potiguar, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Uma casa que se fundamentou com base no amor, na amizade, no carinho e no respeito das pessoas. O Congresso Espírita se fez marcante por vários anos e não deve parar. A parada momentânea, digo que foi para tomarmos fôlego novo e darmos sequência a esse projeto tão bem idealizado por doutora Messi, e que ao longo do tempo fez com que os auditórios pudessem lotar de pessoas que buscavam o esclarecimento através das palavras de amigos queridos que por tantos anos se fizeram presente no Congresso Espírita. Dr. Avildo Fioravante, Isaías Claro, Marlene Nobre e tantos que já passaram pelas atividades do Congresso Espírita. Mas me chama a atenção de um fato: o grupamento de trabalhadores. Amigos queridos que, tocados pelo convite de doutora Mércia, faziam frentes enormes de trabalho. Eu me lembro que um ano eu cogitei participar como trabalhador do Congresso Espírita, e quando fui procurar saber o que poderia fazer, já não tinha mais vaga, porque tinham muitos trabalhadores. E essa convocação tem que ser feita nesse momento. Conversávamos com Margarete, com Lucinha, com as minhas queridas amigas
que tanto conversamos ao podermos fazer parte do grupo de palestrantes, expositores daquela casa. E conversávamos sobre podermos reativar essas atividades de maneira plena, consolidando ainda mais o convite de doutora Messi, da presença daqueles que fizeram parte, que fazem parte, que virão fazer a parte dos novos trabalhadores de Bezerra. As bezerretes, os bezerrões que participavam no Congresso Espírita precisam atender ao chamado de doutora Messi, para que as atividades da casa não cessem, se desenvolvam, porque temos um compromisso como trabalhadores, mas temos o comprometimento com a divulgação doutrinária espírita, com a manutenção das atividades da casa, através das atividades de assistência espiritual, do diálogo fraterno, da equipe de passistas, da equipe de dialogadores, dos estudos que são firmados na casa, o estudo sistematizado da doutrina espírita, assim como o estudo da mediunidade e a manutenção das atividades espirituais de socorro e assistência. A Casa de Bezerra, hoje, mais do que nunca, precisa de você, que já fez parte, que hoje, por problemas diversos, não pode estar presente, mas que certamente, ouvindo a convocação de doutora Messi, virão recompor as equipes e as frentes de trabalho. A casa precisa se reorganizar dentro de uma estratégia de planejamento e de organização, reestruturando os seus departamentos, reestruturando as suas equipes, ampliando o trabalho de tarefa e manutenção em Massaranduba. E isso exige de cada um de nós, membros, amigos do CCABM, a nossa presença mais constante e mais firme. Antes de doutor Messi desencarnar, já conversávamos sobre isso e falávamos. Conte sempre conosco. Conte sempre com a nossa presença. Conte sempre com o nosso apoio, com as parcerias que são firmadas, para que possamos, por fim, desenvolver as nossas atividades. Lembramos das passagens do Cristo Jesus, do Evangelho do Cristo Jesus, que se estabelece um momento ímpar nas nossas vidas. Estamos vivendo um momento da pandemia, um momento de recolhimento, um momento de reestruturação, um momento de profundas mudanças estruturais dentro da sociedade, que farão, certamente, após esse momento, transformações irreversíveis no contexto da sociedade. Estamos vendo a partida de alguns irmãos que retornam ao mundo espiritual, vidas que são ceifadas em virtude dessa doença da Covid-19, do vírus ativo, que deixam brechas no contexto familiar, na sociedade, nos grupamentos. Cada vez mais próximo de nós, assistimos o desencarne de amigos queridos, familiares de amigos queridos, familiares nossos que vivenciam com muita tristeza esse momento. Mas vou além e digo
que essa fase de transição planetária se faz necessária. Ninguém quer ver a dor e o sofrimento. E a forma como enxergamos esse momento, ela é especial. É especial porque precisamos colocar um prisma diante dos nossos olhos e ver as inúmeras possibilidades que estamos tendo nesse momento. Uma possibilidade de revisar as nossas ações. Quebrar paradigmas que nos deixam aprisionados ao passado, a forma de viver, a maneira de nos conduzir, as formas estruturais que foram moldadas nas nossas vidas pretéritas e que ainda se fazem presentes na vida atual. Nós, espíritos, carregamos dentro de nós muitas coisas que precisam ainda passar por aquilo que falamos no momento anterior, que se chamava reforma íntima. Mas essa reforma íntima tem que ser feita sem martírio, sem dor, sem estarmos aprisionados ao passado presente de nossas vidas e ao passado mais distante das existências. Precisamos levantar a âncora que ainda detém a nossa embarcação rumo ao progresso espiritual, ao desenvolvimento como espíritos, como pessoas, como seres crísticos que estamos na busca de ser. E Jesus, o nosso referencial, vem em uma época em que as estruturas da sociedade eram estruturas rígidas, sólidas, consolidadas em cima de uma lei chamada Lei de Talião, das leis instituídas por Moisés, que necessitava naquela época que as leis fossem rígidas e duras, porque o seu intuito era trazer em torno do pensamento, da unicidade do pensamento em torno de um único Deus. O povo hebreu, aprisionado, escravizado no Egito, ao se libertar através dos 40 anos no deserto, chega cheios de preceitos que foram fundamentados pela religião dos egípcios. A crença em vários deuses, o politeísmo presente. Moisés vem e institui leis que foram necessárias, mas Jesus as transforma. E mesmo assim diz, eu não vim destruir a lei, mas vim ratificá-la, vim confirmar essa lei, mas de uma maneira diferente, uma lei de amor, de caridade. Me marca muito nas passagens evangélicas dois momentos em especial. Um momento, primeiro, em que a mulher é pega em adultério, conduzida até Jesus, que pregava, acompanhada dos sacerdotes do templo, é jogada aos pés do mestre. E aqueles homens que estavam ali acusando-a, dizem, inquirem o mestre Jesus, falando, mestre, essa mulher fora pega em adultério, e segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada até a morte. E aqui fazemos um parêntese para dizer que a forma de apedrejamento daquela época, na região vivida, segundo os historiadores, era uma forma muito bruta, muito que não havia possibilidade para que a mulher pudesse escapar desse apedrejamento. Elas eram enterradas até o pescoço e as suas cabeças eram deixadas de fora para que elas fossem apedrejadas, enfim. Algumas regiões
ali da Judéia, da Galileia, elas tinham essa característica. E até hoje se encontra em algumas regiões ainda esse perfil. Conta-nos a espiritualidade que Jesus, ao receber esse questionamento, se volta ao chão, começa a escrever no aramaico primitivo, que era a sua linguagem, faltas que eram comuns aos homens daquela época. E à medida que as pessoas envolvidas pelo magnetismo do Mestre Jesus, aqueles homens que já estavam de pedra em punho para apedrejá-la, e aguardando somente a ordem do Mestre, começam a se identificar com o magnetismo do Cristo e com as faltas aplicadas, largam as suas pedras e um a um saem, sentindo que não mais haviam ali acusadores. Jesus se volta à mulher e pergunta: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela diz: mestre, não os vejo mais. E Jesus diz: ide e não voltes a errar. A palavra pecado naquela época não existia. Jesus falava das faltas, as faltas morais, as faltas na ética. Jesus sempre que conduziu os seus seguidores dentro de uma linha que os ensinava a pensar, a raciocinar, a entender, a poder enxergar adiante as consequências dos seus atos, mas que jamais condenou qualquer pessoa que pudesse estar diante dele. Muito pelo contrário, Jesus os envolve em fluidos de amor e de paz. E é esse o nosso papel na sociedade atual. Uma sociedade que está extremamente dividida. Não falo somente aqui do Brasil pelo extremismo político, mas falo de uma sociedade que é sectária, que é preconceituosa, que julga e que, acima de tudo, exclui. Jesus nos dá o exemplo da convivência com os diferentes. Jesus foi o homem que mais falou de alteridade, sem sequer saber o que era alteridade, porque a palavra é nova, é um termo novo, atual, contemporâneo. E, meus irmãos, Jesus nos ensinou a entender que cada um de nós tem as suas características, tem o seu preceito, tem as suas convicções, mas que devemos tratá-lo como iguais. O nosso amigo espiritual, o Dr. Hadash, certa feita, nos trouxe uma mensagem que nos falava que divergir não é diferir. Pensar diferente daquilo que pensamos não nos torna diferente de quem somos. Que precisamos entender que cada um dos seres, dos amigos que vivem aqui, tem uma maneira de pensar, que tem aquilo que trazem agregado ao seu perispírito, grafado no seu perispírito de outras reencarnações. Tem o modelo que é conduzido através da sociedade, daquilo que nos influencia, que se estabelece ao longo desse tempo. Precisamos entender
que estamos todos aqui matriculados na escola da vida. Na escola que está tendo como professor maior, como diretor, o nosso Cristo Jesus. Que temos que comungar de uma única cartilha. A cartilha escrita pelo Cristo Jesus, deixada através do seu legado maior, que foi o seu exemplo. Perguntado no livro dos Espíritos, qual o exemplo que deveríamos seguir, que deveríamos ter como modelo para nos tornarmos homens melhores, a espiritualidade nos diz: Jesus, que é o guia e modelo para toda a humanidade. Precisamos vivenciar a todo momento a mensagem do Cristo Jesus. Porque através do exercício transformador, através do esforço constante, que nós conseguiremos transpor os obstáculos de nossas vidas. Iremos superar os limites que nos são impostos. Iremos conquistar degrau a degrau a ascensão na escala espiritual. E podermos um dia nos tornar anjos. Esse momento nos traz também, esse momento de pandemia, nos traz uma reflexão muito importante. De que a presença nossa dentro dos nossos lares, como pais, como mães, como filhos, como sobrinhos, como participantes dessa família, ela precisa ser mais constante. Como está sendo bom o convívio mais próximo com os nossos familiares. Como eu tenho aprendido com Ana Beatriz, com Letícia. Como eu tenho comungado de coisas boas com a minha esposa, com Thelma. Como eu tenho observado a figura de seu Arlindo diante dessa pandemia, nos dando exemplo de serenidade, de tranquilidade, sem desesperação, sem estar na loucura, apesar da sua idade, 81 anos completados nesse ciclo de pandemia. Ele que era um homem extremamente ativo, de sair pela manhã, só chegar em casa à noite, todos o conhecem, sabem do seu perfil. Um homem que mantém ainda a sua alegria, por saber que agora se faz necessário a presença dele aqui conosco. Ele que diz que está fazendo a faxina na sua atividade, dos seus livros, da sua vida. Até a reclusão, nesse momento, nos traz profunda, eu digo, um profundo pensar sobre os valores e sobre quem nós somos. Mergulhar dentro de nós se faz necessário. Enxergar a sociedade de uma maneira diferente se faz necessário. E queremos, sobremaneira, meus irmãos, nesse momento, deixar uma mensagem de esperança e de fé. Temos que ter esperança e ver, como o próprio Chico Xavier nos diz, tudo passa, tudo tem o seu tempo. E temos que olhar através do prisma da vida as novas possibilidades que estão se abrindo diante de nós. E são novas possibilidades também para a casa de Bezerra. A casa que se renova, a casa que irá se transformar e voltar a ser aquela casa aonde o amor sempre se fez presente. Tenham a certeza, meus irmãos,
que tudo isso é temporal e que nós nos reencontraremos no mundo espiritual, prestando conta daquilo que fizemos, daquilo que deixamos de fazer. Não podemos negligenciar. Temos que ter mais consciência ecológica, mais consciência política, mais consciência de vida. Existe uma mensagem do Espírito Hermance Dufour que nos fala entre tolerância e exclusão. Que sejamos mais tolerantes, que possamos excluir menos, que aceitemos mais os nossos semelhantes, que amemos os nossos desafetos, que oremos mais, que estejamos mais em preces, que possamos nos voltar cada vez mais para as nossas famílias. Isso é muito importante. E deixo aqui o meu abraço a todos os amigos da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes. E dizendo que temos que acreditar. E para isso eu vou cantar uma música do nosso amigo Hércules Bruno, que fala muito bem sobre isso. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderam mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte, se afastar de você, e te sentires sozinho, no abandono que fere, se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver, e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é o renascer, e acreditar. Laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, laia. Quem souber, canta comigo agora. Quando as vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver, quando um parente, um amigo, pela porta da morte, se afastar de você, e te sentires sozinho, no abandono que fere, se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender o quê? E acreditar numa vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver, e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo e o Calvário é o renascer, e acreditar. Laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, la, laia, e acreditar. Não desistamos da vida, acreditemos que o mundo será melhor. Faça você o seu mundo melhor. Seja
a luz no mundo. Ideias mudam o mundo. Mude você. Essa é a nossa palavra de carinho, de amor e o nosso abraço. Deixamos aqui a todos vocês, trabalhadores da Casa de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes, amigos queridos que nos acompanham através dessa live, a live dos 35 anos do CCABM. Que venham tantos outros 35 pela frente e que o trabalho de Bezerra perpetue em terras potiguares. Que o trabalho de Massaranduba se fortaleça cada vez mais. E digo mais uma vez, conte sempre conosco. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja, juntamente com todos os irmãos da espiritualidade maior. Que Deus continue a abençoar as nossas vidas. Paz e luz a todos. Um abraço virtual fraterno. Esperança, fé e caridade nos nossos dias. Até mais.